Vamos começar nossa live agora. Nós estamos na França. Ok. Bordeaux, França. Hoje é 17 de junho de 2026. A nossa live de hoje vai falar sobre soberania nacional para todo o corpo território. Fantástica. Muito boa. A ideia é a seguinte: o corpo território é você, o corpo território sou eu. E normalmente as filosofias, as ciências começam a falar que você é um id, um ego, uma persona, inventa coisa recortando quem você realmente é. Você é um corpo território. O que quer dizer corpo território para as pessoas, para qualquer um entender? Olha só, para você existir, você precisa de água, ar, ambiente, a terra para você pisar, a gravidade para você estar. Você tem um corpo território. O que você come? De onde vem a tua comida? De onde vem a tua água? De onde vem a tua energia? De onde vem a internet? De onde vem o ar? Então, você é um corpo território, você é um volume de coisas. E essa unidade corpo-território, se ela for soberana, o país ganha soberania. Porque, para mim, é muito claro. Um corpo-território é a unidade mínima do Estado. Estado brasileiro. O Estado brasileiro é composto de todos os cidadãos brasileiros. Todo cidadão brasileiro é todo o corpo-território de cada cidadão brasileiro. Isso muda tudo. Então, quando nós começarmos a pensar em soberania nacional, nós temos que pensar na soberania pessoal, na soberania do seu corpo-território. Como que você está pensando, como você está percebendo? Eu fiquei muito contente que eu tenho o meu irmão, ele é músico, ele começou a fazer doc, e agora ele tem que fazer artigos e essas coisas, e a fala dele é a seguinte: Jackson, toda aquela história que eu vivia de narrativas, do que eu percebia, do que eu sentia, do que eu intuía, muitas vezes não vale nada, porque o que importa é a materialidade dos fatos. Isso. Quando você é um corpo território, não importa você falar assim: olha, eu acredito nisso, eu acredito naquilo. O que importa é cadê a água, cadê a comida, cadê a bebida, cadê o lugar de pousar, cadê o lugar de descansar, cadê o lugar de trabalhar. Isso é corpo território. Então é algo muito mais, ele é muito mais dinâmico. O corpo território é um conjunto onde você é o estado mínimo. Às vezes as pessoas falam para mim: já, se você fala de estado mínimo, parece muito político. E é muito político isso. Porque, na verdade, o, toda a história humana, nós tivemos muitos predadores, tá? São exploradores predadores. Exploradores predadores são pessoas que vão em determinados terrenos, em determinadas terras, e exploram pessoas e seres vivos naquelas terras. Predador, explorador. Ele vai lá, preda, explora. Então, o que acontece com esses seres vivos, inclusive humanos? O que acontece com esses seres vivos dessa região? Vira commodity, vira nada, vira dinheiro, vira qualquer coisa, porque é explorador, predador. Quando nós entramos na nossa soberania nacional e no nosso corpo território, nós também temos isso muito forte. O nosso tempo de atenção, ele é explorado por alguns predadores. Esses predadores, eles não querem saber qual é a tua crença, qual é o teu bem-estar, qual é a tua estrutura filosófica, mas de sentimentos do teu corpo território. Esses predadores querem colocar você em uma causa. Ao colocar uma causa, você nega o teu corpo território, você nega soberania nacional tua. Porque você vai lutar agora por uma causa que não é tua. Você deixou de ser. Título da live de hoje: soberania nacional para todo o corpo território. Soberania nacional para você. Como que você vai ter a soberania nacional, né? Porque você é a unidade de Estado. A soberania nacional começa em você. Começa no controle natural, não obsessivo, natural do teu tempo de atenção. Começa sabendo que o tempo de atenção que você tem constrói dentro de vocês
espaços que são representados de maneiras diferentes. E esses espaços, representados dentro de você, dentro do teu corpo, território, esses espaços ativados que dão a percepções de novos estímulos. Eles se compõem e você percebe o novo pela ativação dos espaços que você está dentro da tua cabeça. Às vezes, pode ser complicado isso, porque a gente normalmente pensa um monte de coisa em filosofia, em religiosidade, em ciência, em cultura, e como que é isso, e como está interpretando essas coisas, e às vezes a gente se perde, mas quando a gente era bebê, 2, 3 aninhos, 1 aninho, a gente não estava perdido, a gente era puro corpo-território. Aí vem a linguagem, palavras, conceitos, crenças e fé, e costumes e tradições, e aí essa criança fica desviada e começa a defender coisas que nem sempre é o benefício dela mesma. Eu vou explicar para vocês uma coisa que talvez saia bem nessa live, tá? Saia bem nessa live. Mas eu vou continuar explicando depois. Eu acho que vocês conhecem o que é um eixo cartesiano, tá? Eixo cartesiano. Estou tentando colocar aqui aquele eixo de 3D, tá? Ó, um tipo de um cantinho de um quadrado, tá? Que você tem comprimento, altura, largura, comprimento, largura, você entende? 3D, 3 dimensão. Se você fosse um eixo cartesiano, esse corpo-território, eu diria que você colocaria, para entender bem essa filosofia, essa maneira de eu passar para vocês essa soberania nacional, esse corpo-território teria 5 dimensões. Falei na live anterior, estou repetindo agora. 5 dimensões. O comprimento, a altura e a largura, comprimento, a altura e a largura, o movimento e o qualia. Qual é o brilho? É a qualidade do espaço, a qualidade da coisa, o detalhe a mais. Movimento é movimento, tá bom. Então, você, corpo-território, começa a se perceber ser um eixo cartesiano, com 5 dimensões. Isso vai te ajudar muito a ter a soberania nacional. Por quê? Porque toda vez que você percebe alguma coisa, a percepção do que você está olhando, ela é composta daquilo que está ativado dentro do teu corpo território, e o estímulo vem pela visão, pela audição, pelo olfato, pela lembrança, e é processado e cria dentro de você uma representação, um espaço. Esse espaço está dentro de um corpo território de 5 dimensões. Comprimento, altura, largura, movimento e qualia. Esses espaços ativados que pode dar vida para você. De espaços ativados, vamos supor que eu seja de uma família budista. De uma família budista ou de uma família Pachamama. Tá? Desde que eu tenho 2 anos de idade, tem um espaço que tem a ver com budismo. Tem um espaço que tem a ver com Pachamama. E Pachamama, ativado o espaço brilha, volta, brilha, dentro de mim, brilha. Todo dia, o espaço Pachamama, no café da manhã, na hora do almoço, na janta, nos finais de semana, rituais de Pachamama. Todo dia, rituais budistas de meditação, de não sei o que. Todo dia eu estou ativando um espaço dentro desse eixo cartesiano que é o teu corpo-território. Esse espaço ativado, ele brilha e ele volta a apagar, ele brilha, ele volta a apagar. Vira quase uma estrela que fica pulsando esse espaço. O espaço do budista, o espaço do Pachamama, o espaço dessa cultura ou daquela cultura pulsando dentro de você. Esse espaço representado dentro de você cria a percepção de ser. Olha, o budismo, Pachamama, ou mesmo o cristianismo, pode ter um benefício pessoal para você. Tá bom. Mas com 1 ano de idade você não tinha essa compreensão e esse benefício não é tão real. Muitas vezes a gente pega uma religiosidade ou uma ideologia para nós crermos e fazer. Então a ideologia e a crença, ou mesmo a fé, é para um fazer. Mas muitas vezes eu só ativo esses espaços e não há fazer, porque esse espaço que eu estou estimulando o tempo todo tem a ver com a vida após a morte. Olha, vida após a morte não existe. Mas a crença de vida após a morte é um espaço dentro de você que pode te ajudar
a sensação, a percepção de vida após a morte é algo que é uma crença. E essa crença pode ajudar. Então, a materialidade da vida após a morte, ela não existe em si. Não tem essa materialidade. E não há como comprovar, porque não tem. Sim, mas quando eu acredito na vida após a morte, tem um espaço dentro do meu corpo território que pode me ajudar. Até um certo ponto. Depois me atrapalha também, mas às vezes as pessoas continuam com essa ajuda. Mas essa ajuda de vida após a morte não pode fazer com que o teu corpo território crie um malefício ao teu próprio corpo território ou ao corpo território do outro que não acredita como você. Notou? Soberania nacional para todo o corpo território. Então, o mais importante para você, nesse mapa de behavior que estou dando para você, é você sacar o seguinte, olha só, antes de você perceber as coisas em todo dia, é o que eu estou sendo. Olha que coisa chata, né? O que eu estou sendo? Quando eu levanto, o que eu estou sendo? Quando eu estou comendo, quando eu estou correndo, quando eu estou trabalhando, o que eu estou sendo? Porque o que eu estou sendo é quase um automatismo que eu preparou para aquele ambiente. Estou fazendo uma caminhada. O que eu estou sendo? O que eu estou sendo depende das ativações cerebrais que eu tive um pouquinho antes. E eu estou sendo algo. Ao ser sendo algo, eu já deixei espaços dentro desse eixo cartesiano de 5 dimensões, que é você, que é o seu corpo território, esse estar sendo já ativou uns espaços de família, de bem-estar comunitário, ativou esses espaços. Ao ativar esses espaços, eu estou sendo. Mas, de repente, nesse momento de estar sendo, eu estou sentindo muita dor no meu corpo. Calma aí, a dor é importante. A dor é uma sinalização importante. Eu estou com muito tédio, eu estou com muita dor, eu estou com muito desespero, eu estou com muita ansiedade. A dor é algo importante, mas depende da causa que você está entregue, quando ela não é tua, quando você perdeu a tua soberania, a causa levanta o limiar, tá? A causa tem um limiar que abaixa a sensação da dor. E então você faz com que toda dor seja projetada de vamos exterminar com o inimigo porque a dor some. Isso é mentira. Isso é mentira, tá? Porque normalmente o predador, o explorador-predador, normalmente vai criar grupos, esses grupos que uma certa identidade vai criar inimigos. E esses grupos são criados sem jivasa. Olha que interessante o termo que eu estou falando para vocês. Jivasa de novo. Jivasa é a gente. Tamo junto. E existem grupos que o jivasa é falso. Como seria um grupo com jivasa falso? Por exemplo, eu vou trabalhar numa empresa, essa empresa, eu vou lá porque eu vou ganhar um benefício no final do mês. Eu faço algo e ganho o benefício. Esse fazer algo e ganhar o benefício é trabalho, é labor, é válido. Mas isso não é um jivasa verdadeiro, porque o jivasa verdadeiro é eu faço algo para o bem do corpo território. Qual? Meu corpo território. Tá, mas nesse corpo território que eu estou aqui, nesse quarto, ou nesse lugar, ou nesse bairro, ou nessa cidade, tem mais pessoas, tem mais corpos territórios. Então, o que faz bem para o território onde nós estamos? O que faz bem para o território onde nós estamos é essas e aquelas atitudes, essas regras, essas coisas, esses comportamentos. Isso cria no ambiente um jivasa, um comportamento, um todos juntos fazendo alguma coisa em benefício do território que é comum a todos. Estado. Estado maior. Estado menor. Corpo território. Estado mínimo. Você. Um corpo território. Estado maior. Um coletivo de pessoas que fazem bem para aquele território onde elas vivem. Então, o que acontece hoje, por exemplo, no Estado brasileiro e em outros estados? O Estado foi sequestrado com uma centena de super ricos. Esse sequestro do Estado faz com que o Estado trabalhe para eles, pague 1 trilhão de juros anuais,
e exploram o território e pessoas. Exploram o território e as pessoas. Vão, destrói o território, vira deserto, minera, aquelas coisas, vira aquelas represas enormes, estoura a barragem, aquela coisa toda, porque simplesmente são exploradores predadores. Eles exploram o território com os seres vivos do território e deixa só a sucata, deixa só o nada. Se você é o corpo o território, calma aí, não vai explorar. Mas isso é uma coisa de ideias. A tua ideia vai mudar. E você começa a ser responsável, porque você é a unidade indivisível do Estado. Olha, eu não quero lograr ninguém. Não é assim agora no Estado brasileiro. O Estado brasileiro foi sequestrado por super ricos. O Estado brasileiro trabalha para super ricos. Ele não trabalha para a população. Apesar do governo de esquerda ou de direita entrar, falar blá, 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 não trabalha para a população. Trabalha para super rico. Super rico ganha 1 trilhão por ano do Estado e não paga imposto. Então, veja só. Então, esquece essas coisas como está o Estado agora. Considera você como unidade de Estado. Olha só. Mas esses super ricos controlam meio de comunicação, controlam meio de redes sociais e fala que o Estado é corrupto, o Estado só quer impostos, o Estado só não sei o quê. Mas você é o Estado. Você é o corpo território. Você quer o bem do teu território. O super rico está morando em Zurique, está morando em outro lugar, está morando fora do Brasil, está morando nos Estados Unidos, está morando em outro lugar, está voando de jatinho para lá e para cá o tempo todo e sugando e predando matas, rios, deixando os rios secarem ou poluírem. Quer dizer, esse é o trabalho que eles fazem, que são predadores. Eles não conseguem sair desse vício de predar e monetizar. Predar e monetizar. Mas você, com soberania nacional para todo o corpo território, você é soberano. Então, como que a tua soberania pode ficar em alta? Você achando o Givasa, o tamo junto verdadeiro. O agente pode, a gente faz, a gente tá junto, a gente consegue. Consegue o quê? O benefício desse território que é comum a todos. Mas qual território? Na tua casa, na sala da tua casa. O teu quarto é um território, às vezes, só teu. Às vezes tem crianças que não têm esse território, não tem o quarto, não tem o local de estudar. Aí o Estado tinha que entrar, porque todo corpo tem que ter o seu território. É corpo-território. Cada corpo tem que ter a sua toca, o seu território, o seu casinha, o seu lugar, para chamar de seu. Aquele território faz a pessoa ter uma autoestima e faz ela ter criatividade. Ela tem que ter corpo território. Mas algum território, se você está morando numa casa com 4 ou 5 pessoas, a sala é um território comum aos 4, aos 5. E aí, o bem da sala é o bem do território a esse coletivo, a esse Givasa, a esse estamos junto. E é o benefício para todos. E aqui nós começamos a ter leis, regras e normas para a sala ficar arrumadinha, boa para todos. E o teu quarto, bom para você. Às vezes a gente não tem. Eu não sou muito organizado, e algumas pessoas são tanto quanto ou pior do que eu na organização, e o quarto fica muito bagunçado. E ao quarto ficar muito bagunçado, tem um certo estresse que a pessoa não percebe. Ela tem que organizar o território, colocar as coisas no lugar, harmonizar as coisas. E ao organizar esse território, a percepção de ser melhora. Porque você não é só isso, você é o território em volta de você. E a soberania nacional tua, no corpo território, depende dessa ideia tua, depende da construção que você faz dos teus espaços internos. Vamos lá. Às vezes espaços internos é uma coisa assim meio sofisticada, mas tem a ver muito com filosofia. Tá? Eu uso termos que a gente vai usar os equivalentes em filosofia. Por exemplo, estou falando de espaços internos, segura essa. Toda percepção gera um espaço interno. Ou destrói o espaço interno, ou some o espaço interno, ou faz aparecer um novo espaço interno. Toda percepção, desde o bebê, desde o feto, até você morrer, gera um espaço interno no corpo território desse indivíduo, tá? Então, espaço interno foi gerado por uma percepção, tá? Gerado espaço interno. Mas vamos entrar num termo um pouco mais filosófico. Em filosofia, de algumas, misturando com conhecimentos ancestrais e hinduísmo, há um monte de filosofia, e yoga um pouquinho também, nós temos o seguinte: o que existe é movimento.
O que parou de se movimentar não existe. Por isso que, às vezes, em alguns vídeos, algumas lives, você vê que as pessoas colocam um fundo diferente atrás, porque aquele que está lá atrás, ó, pode notar, lá não se movimenta. O que não se movimenta ao longo do tempo deixa de existir, deixa de ser relevante. Então, a existência é só no que movimenta. Apesar de que aquelas paredes lá atrás está se movimentando, está vibrando, os átomos estão se movimentando e vibrando. Ou seja, o que não se movimenta a nível atômico não existe. O que existe é movimento, tá? E a outra coisa que eu falo que é importante para você é o qualia. O qualia é quão intenso são as coisas para você. Se eu falo para você sobre o rio Amazonas, ou falo sobre uma árvore ancestral, se eu falo sobre o pinheiro, às vezes pinheiro tem uma relevância cognitiva muito grande para você, lembra a tua infância, reporta muito mais coisas. Rio Amazonas, dá um arrepio em você. Para outro, não. O qualia é isso, é quão o quão forte, quão intenso é uma palavra, quão forte ela é para dentro de você, quão relevante ela é para você. É qualia. Mas aquela palavra, aquele sentido se movimenta dentro de você. Às vezes, hoje eu falei com uma pesquisadora aqui na UTBM. Eu estou numa reunião de Human Brain Mapping, né, um congresso internacional sobre cérebro humano e como o cérebro funciona, essas coisas todas que eu gosto bastante. E na reunião com essa pesquisadora, ela falou para assim, Jacques, a minha especialidade é a seguinte, você tem um conceito, elabora um conceito novo, e como esse conceito novo, ele pode agora voltar a refletir, a ser palavras. Daí eu falei para ela, olha só, todo conceito novo que você tem é um espaço dentro da representação do teu corpo, território, que tem 5 dimensões. Movimento, os 3D, as 3 dimensões, e o qualia. Quando você tem um conceito, esse conceito está nessas 5 dimensões. Quando você pega todos esses conceitos das 5 dimensões e vai projetar ele através de uma fala, essa fala você tem uma restrição do conceito. Você fala 3, 4 palavras tentando refletir o conceito. Tá, quando você fala é uma representação daquele conceito que você queria passar. Mas quando você termina de falar, você pode reforçar esse conceito e você passa a acreditar ser que esse pensamento com essas palavras sobre esse conceito representa o todo. Isso para mim é karma humano. Você começa a acreditar que palavras representam o conceito inteiro. A palavra é a redução do conceito. A palavra é a ancoragem daquilo que você é no inteiro. Ela não é a representação, ela é uma representação, ela não é um conceito. Então, quando as pessoas pegam se trancam em palavras e acreditam naquilo que elas pensam, ela volta atrás. É como se fosse um karma, volta atrás. Os pensamentos não é uma fluição. Esse conceito daqui eu passo com essas 3 palavras. Nesta ordem. A palavra 1, 2 e 3. Em outro momento é a palavra 3, 2 e 1. Em outro momento não é essas palavras. Porque o conceito ele vai se refletir de várias maneiras. E às vezes nem é palavras, às vezes é um desenho, às vezes é uma música, às vezes é uma caminhada, às vezes é uma expressão corporal, um bochecho, inclusive. Um espreguiçar. Porque o conceito que você tinha passou dessa maneira. Mas quando ele passa o conceito, algumas pessoas reduzem ser o conceito verbalizado. Perdeu a soberania. Perdeu a soberania para você mesmo, porque você é muito maior do que o conceito verbalizado que você tem. Você representa o todo universal, em todas as dimensões. Esse conceito está lá e você reduz através de algumas palavras. Se você fez pós-doc em linguística e não sei o que, as palavras são mais sofisticadas. Se você fez pós-doc em doutorado, em blá blá blá, em filosofia, as palavras são diferentes. Em matemática, outras palavras. Sim, mas os conceitos que você estava lendo, os conceitos nobres. E às vezes a linguagem facilita a elaboração de retratar, ancorar ele nessas palavras. Ancorar. Não é ser o conceito. Não é reduzir ser. E aí é importante a soberania nacional. Você se deixar levar por conceitos verbalizados é se reduzir ser a conceitos verbalizados.
Aí me lembrou bastante até o meu irmão falando, acabou as narrativas, Jacques, eu não aceito mais narrativas. Eu quero ver realidade concreta. Tá? E todo conceito que você verbaliza é simplesmente um conceito, é um retrato da realidade que você sente. Porque está dentro de você essa realidade, essa percepção, inclusive essa crença. Mas a verbalização só reflete o que você é. Então, por isso essa live de hoje. Soberania nacional para todo o corpo território. E aí você consegue ver que você consegue, dentro de você, em toda a tua vida, se você é cristão, por exemplo, se você é cristão, possivelmente você já escutou a palavra Bíblia, Jesus e Deus mais de 5.000 vezes. Jackson, por que você está falando isso? Porque cada vez que você escutou a palavra Jesus, Bíblia e Deus, o espaço dentro de você fez... Ligou. Espaço ligado é o que você usa para perceber o que vem de fora. Sim, mas se você for muçulmano, eram outras palavras, não era Jesus, não era Deus, era Maomé. E se fosse budista, também não era Bíblia, era Buda, era meditação. Eram outras palavras. Esses espaços não estão ativos, imanentes dentro de você. Com esses espaços movendo, diminuindo, subindo, brilhando, desaparecendo, esse movimento cria um dinamismo, cria uma temporalidade, cria uma sensação que te ajuda a perceber novos estímulos. Sim, mas na hora de perceber novos estímulos, você tem a parte responsiva de saber, opa, o que eu estou sendo? Eu estou sendo o quê? Estou percebendo isso, mas eu estou sendo o quê? Estou sendo, como diz o cara, bolsonarista, estou sendo petista, estou sendo ateu, estou sendo cristão, estou sendo, sei lá, vegetariano, estou sendo... Você está sendo? Ao você está sendo, você está percebendo aquilo que contribui que você continue ser. Porque você só percebe ser aquilo que é. Mas se você tem esses espaços dentro de você e pode estimular com palavras diferentes, espaços diferentes, você pode mudar na maneira de ser. E aí entra uma palavra que eu falo bastante para vocês, que é os seus eus. Os eus tensionais que você tem. E quando esses eus tensionais que você tem, eu tensional é você, cada horário do dia, cada necessidade que você tem durante o dia, tem um eu que aparece, um eu com fome, um eu com vontade de levantar, de sair, de dormir, de cansado, com sono. Esses eus, eles têm que contribuir sempre para o teu corpo território, porque todos eles habitam o mesmo território, independente se são antagônicos com o que você é agora. E ao habitar esse corpo território, eles contribuem para o território que é o teu próprio corpo e o redor do teu corpo. A água que você bebe, o ar, a água, a alimentação. Isso vai contribuindo para você, vai estruturando você em melhoria e bem-estar. E você vai tendo um bem-estar nesse corpo território que você está vivendo. E cada eu que te aparece não vai danar o corpo território. Não vai perder a soberania nacional. E a soberania nacional aqui está em você realmente ter a causa que ajuda o teu corpo território. Olha, eu tenho alguns sobrinhos, né? E tenho alguns amigos também, que perto de 20 anos, 30 anos. A causa deles, eu escuto, não tem nada a ver com o bem-estar do corpo deles. Estão sequestrados numa causa de internet, numa causa de blá, 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 de algoritmos de redes sociais. Eu falei, cara, mas isso... O que você está falando? O que tem a ver com o teu comer, com o teu beber, com o teu caminhar e o teu ser? Aí fala alguma coisa pura abstração, que nada a ver com a materialidade do viver, mas já sequestrado. Então agora vai comprar esse livro, aquele negócio, vai fazer esse caminho, vai ter que ir para esse país, para aquele outro país, vai fazer essas caminhadas, onde o dinheiro vai minar para outros lugares, porque na verdade já foi sequestrado por um Jivasa falso de alguém, um mestre, um guru, um pastor, um deputado, um sei lá quem, ou qualquer ideólogo, qualquer um filósofo, que fala que viver é fazer isso. E ao viver a fazer isso, você tem o seguinte, agora você como esse viver é fazer isso, você consegue fechar essas coisas em consumo, em material.
explorador, predador, consome essa massa de pessoas e acaba com a soberania nacional, acaba com o senso crítico dessas pessoas. E agora, o predador, né, o explorador predador, está virando algoritmos de redes sociais, criando pequenos grupos e travando esses grupos, de certa maneira, para consumo da sua atenção, consumo das tuas coisas. Então, pessoal, queria deixar isso com vocês com muito carinho. Soberania nacional para todo o corpo território. Você é o Estado mínimo. Você é a mínima divisão de Estado. Você tem o poder executivo, legislativo e judiciário dentro de você. Você faz as coisas, você planeja as coisas e você julga as coisas que você fez. E você tem as liberdades de estruturar e depende do que você ativa de espaços dentro de você, o que você ativa de percepções dentro de você, vai mudar a tua percepção futura das coisas. E você consegue controlar isso. Sorte para vocês, até a próxima quarta-feira, um grande abraço.